Declaro aberta, então, a audiência pública da Secretaria da Saúde, hoje com a presença da secretária Letícia, apresentando o relatório quadrimestral da gestão de saúde. Cumprimento os colegas vereadores, pessoal da casa, a secretária Letícia, imprensa e todos que nos acompanham pelo Facebook. Por favor, Josi. Edital número 14, de 19 de maio de 2020. Torna público a realização da audiência pública para a apresentação do relatório quadrimestral de gestão da saúde. O prefeito do município de Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, torna público a realização da audiência pública para a apresentação do relatório quadrimestral de gestão da saúde referente ao período de janeiro a abril de 2020, referente ao primeiro quadrimestre de 2020, a ser realizada no dia 28 de maio de 2020, às 14 horas, na Casa Legislativa desta cidade, atendendo às exigências da Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, Resolução do Conselho Nacional de Saúde, número 459, de 10 de outubro de 2012, e Portaria da Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, número 882, de 20 de novembro de 2012, Carlos Barbosa, 19 de maio de 2020, Evandro Zibete, prefeito do município de Carlos Barbosa. É isto, presidente. Obrigada. Então, novamente, boa tarde, secretária Letícia. Passo a palavra, tem até 1 hora para se manifestar, depois abrimos os questionamentos. Presidente do Legislativo, a Lucilene, aos vereadores Fábio Douzan e Eugênio Grolli, que estão acompanhando a audiência pública nesse momento, aos demais servidores da casa e também a assessoria de imprensa do município. Hoje é uma audiência, digamos, um pouco atípica, né? Sem a presença do público que nós estávamos habituados devido às atuais circunstâncias da pandemia. Mesmo assim, a audiência pública de hoje está sendo transmitida através das redes sociais, tanto do Poder Legislativo quanto do município de Carlos Barbosa. O relatório ele já foi disponibilizado nos meios oficiais do município, na nossa página, no www.carlosbarbosa.rs.gov.br. Na íntegra, todos podem acompanhar os números e os investimentos da saúde aqui em Carlos Barbosa, correspondentes ao primeiro quadrimestre de 2020. Portanto, de janeiro até abril. Como é praxe, nesse primeiro momento, então, nós vamos falar um pouquinho dos números relacionados ao período. Com relação às receitas desse primeiro quadrimestre, somamos R$ 8.254.476,34, sendo que, com relação às despesas, nós temos um montante total de R$ 8.742.672,44. Desse montante total, R$ 6.137.850 correspondem aos investimentos do município, recursos próprios. Com relação aos investimentos do governo do estado, nós temos R$ 842.648,60. E recursos advindos, então, do governo federal, nós temos R$ 1.764.172,91. Um percentual, então, nesse primeiro quadrimestre de 17,61% de aplicação dos recursos próprios investidos na saúde. Os números do nosso cartão saúde, então até esse momento nós temos 29.234 cadastros ativos na Secretaria Municipal da Saúde e 10.056 cadastros bloqueados.
de pacientes que não residem mais aqui no nosso município, ou que foram a óbito, ou que por falta de documentos necessários à comprovação foram bloqueados. A nossa estimativa da população, segundo os dados do IBGE de 2019, é de 29.833. Vejam que os números do nosso cadastro já quase chegam à estimativa da nossa população, né? Que nós acreditamos já ser bem superior aos dados informados pelo IBGE no ano passado. Com relação aos atendimentos médicos, atendimentos de urgência nesse quadrimestre foram 9.188, atendimentos eletivos, aquelas consultas agendadas, 6.664, 1.939 atendimentos ginecológicos e 1.892 atendimentos pediátricos. Aqui, se vocês fizerem uma comparação com os números anteriores de outros quadrimestres, vocês podem observar que o número foi, com relação às consultas eletivas, sempre um pouco superior, mas devido à redução dos atendimentos eletivos pela pandemia, nós tivemos uma queda aqui em relação a esses atendimentos, portanto. Mesmo assim, o quadrimestre contabilizou 19.683 atendimentos médicos no Centro Municipal de Saúde apenas. Com relação aos atendimentos odontológicos, fizemos 1.839 consultas, 3.089 procedimentos odontológicos e entregamos 132 próteses totais e parciais aos pacientes. Aqui, então, no atendimento odontológico, somamos 5.060 atendimentos no total. Atendimentos de enfermagem no Centro Municipal de Saúde, com relação a acolhimento, verificação de pressão arterial, aplicação de medicamentos, realização de testes rápidos para identificar HIV, sífilis, hepatites, curativos, eletrocardiogramas, dentre outros procedimentos que o setor realiza, somaram-se então a 27.496 atendimentos de enfermagem. Setor de imunizações, vacinas. No mês de janeiro, aplicamos 1.709 doses de vacinas, em fevereiro, 1.832, no mês de março, 1.592 e no mês de abril, 1.172 doses. Só de vacinas aplicadas do calendário básico e nacional de vacinação foram 6.305 doses. Aqui nessas 6.000 doses, nós não estamos computando os dados da vacinação contra a gripe, que são os dados que nós apresentaremos agora, bem específicos. Com relação, então, à campanha de vacinação contra a gripe, nessa semana o município de Carlos Barbosa atingiu a meta, ultrapassou, na verdade, a meta estipulada pelo Ministério da Saúde, que era de vacinar 90% daquela população prioritária, que compreende pessoas com 60 anos ou mais, crianças dos 6 meses até os 6 anos incompletos, uma faixa etária nova que ingressou na campanha de vacinação, que são os adultos de 55 até 59 anos, gestantes, profissionais da saúde e puérperas. Nós já atingimos 91,6% da meta. Ultrapassamos a meta dos idosos, de vacinar idosos e trabalhadores da área da saúde. Idosos sempre havia uma dificuldade, né, todos os anos, de atingirmos a meta, e nesse ano nós ultrapassamos. Então, com relação ao total de vacinas aplicadas, foram 6.428 doses, que correspondem, portanto, a 91,6% atingido enquanto meta. Os demais grupos, que também fazem parte da campanha, são considerados prioritários, eles não têm metas estipuladas pelo Ministério da Saúde para serem atingidas. Porém, o cômputo deles atinge os seguintes números. Os crônicos já foram 1.032 doses aplicadas. Professores das escolas públicas e privadas, 228 doses. Os profissionais da área da segurança, 36 doses. Caminhoneiros, 98 doses. Em virtude da pandemia, eles foram acrescidos ao grupo prioritário nesse ano pelo Ministério da Saúde.
Os motoristas de transporte coletivo também, foram 39 doses. E nós temos uma informação que se refere a grupos não prioritários, que são doses, são imunizações realizadas pela iniciativa privada, que nós também somos notificados e fizemos o cômputo desses números no site do Ministério da Saúde, que então são 3.302 doses. Até esse momento, então, o município já aplicou, considerando os grupos prioritários, mesmo aqueles que não têm meta definida, e também esses grupos vacinados pela iniciativa privada ou convênios, 11.163 pessoas já foram imunizadas contra a gripe aqui no nosso município. Centro Radiológico, nosso serviço especializado de média complexidade, que faz exames de mamografia e raio-x, exames de imagem. Foram realizadas, então, no total, 306 mamografias nesse período. Vocês podem ver ali que nos meses de março e abril nós tivemos uma queda significativa na nossa produção, né? Todo aquele atendimento que ele não tinha urgência, que ele era eletivo, nós optamos por agendar nos meses posteriores com mais segurança para as nossas pacientes. Então, 306 mamografias e 1.202 radiografias realizadas nesse período. Com relação aos atendimentos de saúde mental nesse período, então foram 636 consultas na especialidade de psicologia, 883 consultas em psiquiatria, 191 atendimentos através do nosso serviço social, 126 consultas com médico clínico geral realizadas, 17 internações de pacientes para tratamento de dependência, sejam elas internações compulsórias ou voluntárias. Aqui, então, nós temos o total dessas duas modalidades de internação. E atividades em grupo foram 150 pacientes que participaram, num total, então, de 2.003 atendimentos nesse período. Clínica do Homem, em janeiro foram realizadas 115 consultas, fevereiro 114, em março 70 consultas e no mês de abril 96 consultas, num total, então, de 395 consultas realizadas nesse quadrimestre. Nosso Centro de Fisioterapia e Tratamento da Dor, foram 997 atendimentos em fisioterapia, 216 atendimentos em quiropraxia e 252 atendimentos em acupuntura, num total, então, de 1.465 atendimentos. Clínica da Visão, no mês de janeiro, então, 139 atendimentos, no mês de fevereiro, 64, no mês de março, 203 e no mês de abril, 143 atendimentos. Então, nós contabilizamos no quadrimestre 549 consultas na Clínica da Visão, consultas oftálmicas. Clínica das Especialidades, um espaço onde nós temos todos os atendimentos especializados do município, excluindo as adjacências, né, que é a Clínica do Homem, a Clínica da Visão, que também são consultas especializadas. Então, nós tivemos 2.023 consultas especializadas, neurologia, traumatologia, cardiologia, todas essas especialidades hoje realizadas na clínica e também serviços referenciados para outros municípios. 1.468 exames especializados e 24.029 exames de laboratório também nesse quadrimestre. Com relação ao transporte de pacientes, então, no período foram realizadas 725 viagens e 2.426 pacientes e acompanhantes transportados para os seus atendimentos de saúde em outros municípios e aqui também, propriamente no nosso. Com relação à assistência farmacêutica, nós tivemos um total, nós temos uma média mensal, né, de dispensação de quase 600 mil unidades de medicamentos, um número bem expressivo, e uma média de 6 mil atendimentos mensais.
Então, o total de medicamentos dispensados nesse período foram 2.317.192 unidades de medicamentos. Totalizamos 24.119 atendimentos realizados aos pacientes que procuraram a farmácia nesse quadrimestre. Sobre os investimentos, então, em assistência farmacêutica, nós tivemos aqui um repasse do governo federal de R$ 97.236,47 para aquisição de medicamentos e insumos. Recursos do governo do estado, R$ 106.954,49. E recursos do município para suprir as necessidades da lista básica e ordens judiciais, R$ 470.647,53. Então, o nosso total de investimentos das 3 esferas administrativas na assistência farmacêutica nesse quadrimestre foi de R$ 674.838,49. O nosso serviço de teleagendamento, através do número 156, quando as pessoas utilizam para agendar as consultas eletivas, contabilizou 5.105 agendamentos. O agendamento através do portal Saúde, o agendamento online através do portal do município, contabilizou 846 agendamentos no total. O nosso serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, em janeiro foram 36 atendimentos realizados, no mês de fevereiro foram 31, no mês de março 41 e no mês de abril 33 atendimentos. Somamos então 141 atendimentos nesse quadrimestre. Com relação aos investimentos e repasses de recursos, tanto próprios quanto recursos de fonte estadual ou federal, ao Hospital São Roque aqui da nossa cidade, nós temos os seguintes investimentos que são revertidos em atendimentos através da produção aos pacientes aqui da nossa cidade. Em janeiro, R$ 282.017,16. No mês de fevereiro, R$ 256.110. No mês de março, chegamos a R$ 308.857,85. Em abril, aqui a gente já nota que caiu a produção, né, devido também à suspensão de alguns atendimentos pelo Hospital São Roque. Então, nós chegamos a R$ 190.541,52. O total de investimentos, então, repassados ao Hospital São Roque é de R$ 1.037.526,53. Alguns números, então, que justificam a produção hospitalar, ou seja, nós pagamos somente aquilo que o hospital efetivamente realiza e que nós constatamos através dos sistemas oficiais de produção do Ministério da Saúde. Foram realizados, então, no quadrimestre pelo hospital, 4.655 procedimentos de ambulatório, 147 internações cirúrgicas, 205 internações clínicas e 15 internações pediátricas. Passados os números, então, agora vamos falar, através de algumas imagens, alguns destaques desse quadrimestre pela Secretaria Municipal da Saúde. Em que pese praticamente o assunto do quadrimestre foi o coronavírus, né? Mas além da pandemia, a Secretaria Municipal da Saúde segue à frente de outras atividades também essenciais e importantes aqui no nosso município. Nós realizamos a desratização das ruas centrais, tem uma imagem, a realização da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Realizamos no mês de março o programa Bota Fora, e aqui nós precisamos salientar que a gente tem identificado com mais frequência focos positivos para o Aedes aqui no nosso município. Até o mês de maio desse ano nós já contabilizamos mais focos positivos do que todo o ano de 2019. Então é uma situação também que nos deixa em alerta e precisamos
da conscientização e do auxílio de toda a população. No mês de março, no dia 4, em comemoração ao mês da mulher, numa parceria incrível com a Câmara de Vereadores, nós realizamos a palestra Empoderamento Feminino e o Protagonismo na Luta contra o Câncer de Mama, com o Dr. Ricardo Boff, no auditório da Tramontina. Algumas imagens, então, do evento que teve casa lotada, né, presidente? Acho que foi a primeira parceria realizada entre a Secretaria da Saúde e o Legislativo e a arrancada foi de sucesso, né? Então, no mês de março, então, nossa primeira coletiva, finalzinho de fevereiro foi a primeira coletiva relacionada ao coronavírus aqui na nossa cidade, lá no gabinete do prefeito. Em março também nós tivemos o primeiro decreto 3.525 relacionado ao coronavírus, as medidas de prevenção, decreto que estabelecia quais eram as atividades essenciais que deveriam funcionar naquele período. A Secretaria Municipal da Saúde promoveu um encontro técnico com todos os profissionais interessados da área da saúde do nosso município a comparecerem no nosso auditório para falarmos sobre as estratégias de enfrentamento à pandemia, o que era o coronavírus, né, que ainda nós estávamos conhecendo. Recebemos nesse período, né, contamos com a colaboração, com a doação de muitas entidades parceiras que doaram EPIs, não só para a Secretaria, mas também para o Hospital São Roque. Realizamos a sanitização dos espaços públicos durante 30 dias, algumas imagens da sanitização. Alteramos muito da nossa rotina, né, enquanto Secretaria Municipal da Saúde e atendimento aos nossos pacientes. Criamos o Disque Corona no 8966, para quem tem dúvidas relacionadas às condições de saúde, né, sintomas suspeitos, podem ligar para o Disque Corona, que serão atendidos pela área técnica e epidemiológica do município para tirar todas as dúvidas. Mudamos também nossos fluxos de receitas para evitar que os pacientes compareçam ao Centro Municipal de Saúde, né, sem haver a necessidade, aqueles pacientes de medicamentos de uso contínuo. Bem, então essas foram algumas das atividades da Secretaria e todos os dias, né, é importante salientar que nós apresentamos o nosso boletim epidemiológico do acompanhamento do coronavírus, com elaboração de gráficos, dados que nos permitem ter um controle e uma real noção, né, dos números aqui em Carlos Barbosa. Permaneço agora à disposição, presidente, caso restem dúvidas aqui dos vereadores, para que possamos esclarecer. Obrigada, secretária. Um dos vereadores quer fazer algum questionamento? Fábio? Na verdade, eu tenho vários. Eu só quero saber se a gente vai manter a dinâmica de minutos e tal, se vai ficar... Mantemos. Temos? Uhum. Eu não sei se eu vou conseguir fazer em todos. Vamos lá. Vou anotar. Quer também? Então, começamos. Pode falar, Fábio. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Lucilene, Enio, pessoal da Câmara. Na verdade, nada do que a gente falar agora em relação a outros assuntos vai ter alguma efetividade, senão o corona, né? Então eu vou fazer algumas questões de algumas coisas que eu anotei referente a isso e algumas questões também que são questionamentos da população em geral conosco que a gente repassa daí para você. Eu estava verificando no slide, no segundo ou terceiro slide, há um déficit de 500 mil por aí nesse ano. Tá. E daí eu já linkei com a verba farmacêutica que o município gasta 4 vezes mais do que o Estado fornece e 5 vezes mais do que a Federação fornece. Eu queria saber se esse valor que o município despende, se ele tem algum retorno por parte do Estado, se é ajuizada alguma ação para que o Estado faça o ressarcimento, ou se fica assim. E já que estamos falando da questão orçamentária, eu lembro que, até por ser membro da mesa diretora, a gente encaminhou 150 mil da verba direcionando a saúde, e pelo que a informação que a gente tem é que o prefeito repassou isso para a saúde. Quer saber se tem como nos
informar onde que foi disponibilizado esses 150 mil, onde eles foram gastos. Acho que vou deixar essa parte orçamentária primeiro para te responder e depois daí eu faço o restante. Então, aqueles valores dos 470 mil, grande parte desse contingente são ordens judiciais, né, ajuizadas contra o município, algumas em solidariedade com o Estado. Mas muito dos nossos investimentos, elas se referem a quase 400 processos de ordens judiciais. E aqui nós temos medicamentos que vão de 30 a 20 mil reais, né, dependendo do tipo de medicamento, a complexidade da necessidade daquele paciente. Os recursos do Estado, né, não é novidade o valor ínfimo que nós recebemos de assistência farmacêutica. Mas o município cumpre, então, além das ordens judiciais, com o investimento próprio, todos aqueles medicamentos que são de lista básica, né? Medicamentos de maior complexidade, eles são alcançados com recursos próprios mediante ajuizamento de alguma ordem, né, de alguma ação judicial. Senão, os medicamentos, eles são divididos conforme a complexidade e por isso que existem 3 listas, né? A lista básica do município, a lista que o Estado disponibiliza e que muitas vezes nós lidamos, sim, com a falta desses medicamentos, né, por parte do Estado, e também com recursos do governo federal, tem uma lista própria de medicamentos que a gente pode comprar. Então, o orçamento ele é adequado conforme cada competência de cada ente para utilizar aquele recurso e comprar o medicamento ou o insumo. Não retorna para o município, é por isso que o nosso investimento ele é bem superior em assistência farmacêutica, né? Com relação aos 150 mil, eu tenho informações, né, extraoficiais que foi solicitado pelos vereadores que fosse preferencialmente disponibilizado para a saúde em virtude da pandemia, né? Desde já agradeço a sensibilização. Eu não tenho aqui, Fábio, exatamente se esse recurso já compõe o orçamento da Secretaria da Saúde. Eu sugiro para que a gente não fique sem essa informação, que você possa, se possível, caminhar um ofício ou fazer um pedido de informações ao Executivo. A princípio, esses 150 mil reais não foram disponibilizados no nosso orçamento, por exemplo, para a compra de EPIs. Se eles foram inseridos, por exemplo, para pagamento de folha, eu acredito que com o pedido de informações seja melhor a gente conseguir esclarecer isso, porque tem ações dentro do município que não dependem exclusivamente da Secretaria da Saúde, né, como a inserção de valores externos. Então, te sugiro fazer, de repente, pedir informações, um ofício, ou a gente, se, né, não quiseres fazer um pedido de informações, a gente se compromete em encaminhar oficialmente para o Legislativo, buscando essa informação dos 150 mil reais, onde que eles foram disponibilizados no orçamento da saúde, e se já estão lá. Tá. O restante das questões vai misturar 2 assuntos, tá? Que seriam, na verdade, a questão do coronavírus e também a questão de vacinas. A questão de vacinas, teve uma pessoa que entrou em contato comigo que quis levar o recém-nascido dela, mas como ele tem Unimed, eles não fizeram o cadastro aqui e foi negado para ele a vacina. Ela falou que como é uma vacina SUS, que é disponibilizado pelo ente federado, deveria ser disponibilizado mesmo sem o cadastro. Eu queria saber se a vacina só está sendo realizada para quem tem o cadastro no município. Pode alguma pessoa sem o cadastro fazer essa vacina? Também questiono isso porque uma pessoa bastante próxima a mim também é caminhoneiro e não conseguiu fazer aqui no município. E não tinha o cadastro também, mas foi a Garibaldi e conseguiu fazer lá. Seria na mesma situação que comentei do recém-nascido. Sobre a questão do coronavírus, quero saber quais que são as parcerias o que o município entrou no hospital, a parceria, se os procedimentos foram tomados em conjunto, se procedimentos tomados no hospital, no posto de saúde foram tomados em conjunto. Se tu tem alguma noção de quais os tratamentos que estão sendo realizados para as pessoas com o Covid. Foi uma questão trazida por um membro da população para mim, tendo em vista que diversos outras regiões do estado e do Brasil têm um número de óbitos elevado e aqui esperamos que continue em 1, né? Então, só para saber se tem alguma medicação em específico que está sendo utilizada. E a minha preocupação com a subnotificação de casos.
Eu sei de pessoas que tinham sintomas, foram até o hospital e não foi realizados testes. Posterior a isso, descobri que o município entrou com alguma quantidade de testes maior, disponibilizou mais, e talvez por isso também o número cresceu de uma forma mais rápida, porque está sendo havendo mais testagens. Mas se vocês têm alguma noção da quantidade de subnotificações média que deve ter e como que o município está fazendo nesses casos. Aproveitando a questão de subnotificações, eu questiono. Está tendo algum controle com as pessoas que estão sendo isoladas domiciliarmente? As pessoas que já têm constatado o Covid-19 nelas mesmas? Se o município está fazendo algum controle dessas pessoas. E aqui finalizo as minhas questões e já te agradeço pelas respostas. Anotei tudo aqui para não me perder. Vamos por partes. Então, vacinas. Não existe nada que impeça, muito pelo contrário, que pacientes que têm convênios não possam fazer vacina no serviço público. Muito pelo contrário, porque a vacina ela é um serviço universal. O que nós tivemos de modificação com relação a cadastros é por parte do Ministério da Saúde. Nós tivemos uma modificação do sistema de vacinação, o CIPNI, que nós chamamos, que é o nome próprio desse sistema, onde o Ministério da Saúde pede o cadastro dos pacientes para realizar a vacina. Sobre os recém-nascidos, é muito comum muitas mães chegarem, por exemplo, sem algum documento da criança, né? Que antes se fazia mediante a apresentação da certidão de nascimento. Essa certidão de nascimento hoje ela fica vinculada não só ao nosso cadastro, mas também a esse cadastro do Ministério da Saúde, o CIPNI. Então, se não tem a documentação completa, a gente não consegue fazer a vacina porque a gente precisa comprovar quem é a pessoa que fez a vacina, muito embora seja o recém-nascido, né? Então, eu não sei se foi nesse sentido que, de repente, a ouvidoria, a queixa chegou para ti. Mas o que nós tínhamos de alteração foi com relação ao sistema do Ministério, que exige o cadastramento dessa pessoa para fazer a vacina. Não é um cadastro vinculado ao nosso, né, que nós temos aqui em Carlos Barbosa, nosso sistema próprio. Mas essa criança, se já é portada, né, portadora de todos os documentos, a gente aproveita e já faz o cadastro no Centro Municipal de Saúde. Mas é um cadastro esse específico para a realização de vacinas. Então, se não tem a documentação completa, a gente não consegue aplicar, porque a gente não tem como comprovar que aquela criança recebeu determinada dose de vacina. Então, a orientação é que os pais retornem, né, ao nosso serviço de vacinas quando tiver a documentação completa para que a gente possa fazer esse cadastro adequado no Ministério da Saúde. Sobre o caminhoneiro ou os caminhoneiros, né, que procuram os serviços, como é um grupo novo, incluído pelo Ministério da Saúde esse ano, as notas técnicas trazem quem são os caminhoneiros, como comprovar que eu exerço essa função, né? Então, é solicitada a carteira de motorista ou outro documento da empresa que comprove o vínculo, né, daquele profissional ser caminhoneiro. Porque senão nós poderíamos ter uma fragilidade muito grande de informações de pessoas se apresentando nos serviços de saúde dizendo que era do grupo prioritário e talvez não pertencessem, né? Então, a gente estaria diante de uma forma injusta de vacinar, às vezes, quem poderia não ser realmente necessário vacinar, do que em comparação com os caminhoneiros. Então, é exigido uma documentação, nós seguimos as normas técnicas instituídas pelo Ministério da Saúde. Então, se não teve a comprovação, nesse caso específico, de que essa pessoa era dessa categoria, realmente ela não foi vacinada, tá? Garibaldi, aí eu já não sei o procedimento que foi adotado, né? Com relação coronavírus, hospital e investimentos, então, o município, através do Legislativo, aprovou, né, um recurso de até R$500 mil para serem investidos no enfrentamento à pandemia. O que nós já fizemos com esse recurso? R$418 mil vão ser doados em equipamentos para o Hospital São Roque. Então, nós compramos equipamentos de monitorização dos pacientes. O hospital está trabalhando numa reforma de uma ala mais crítica desses pacientes, que é a sala de recuperação, onde antes tinham 6 leitos, a partir do término da reforma vão ser 11 leitos mais críticos para esses pacientes. Então, o município entra nessa parceria com o hospital no fornecimento desses monitores. São 10 monitores no total, sendo que hoje chegaram 4 pela manhã, num recurso total de R$123 mil. Os outros monitores vão chegar nos próximos dias. E 11 camas hospitalares que se assemelham às camas de UTI.
Então, aqui já temos R$418 mil, comprovadamente, em compra de equipamentos para o hospital, sendo então que desse total chegaram hoje os 4 monitores e os outros equipamentos agora nos próximos dias chegam. Nós não colocamos no relatório porque ainda não foi 100% concretizado, mas nós temos isso. Com relação aos investimentos do município propriamente para a Secretaria da Saúde, nós temos um levantamento de aproximadamente R$350 mil já específicos para o combate à pandemia, que foi para a compra de EPIs. Os protocolos mudam diariamente, então muitos EPIs que faziam parte da rotina, eles tiveram que ser incrementados, né, para garantir a segurança dos profissionais da área da saúde e também dos pacientes. Ampliação dos espaços de higienização no centro de saúde, aquisição de equipamentos necessários, né, no enfrentamento à pandemia. Então, nós já temos de recursos do município, recursos federais, aproximadamente 350 mil. A sanitização dos espaços públicos também entra nesse valor total. Com o Hospital São Roque, que nós temos um alinhamento de protocolos, né, porque são atividades e funções diferentes a nível hospitalar e a nível de atenção básica, que é o que o município realiza. Mas o que existe sim, e precisa existir esse alinhamento de informações para os protocolos, eles são os mesmos, né? Com relação a procedimentos no Hospital São Roque, o que o hospital fez foi a separação dos fluxos, né, para atender os pacientes suspeitos ou com sintomas respiratórios. Eles são atendidos numa ala específica, e o restante de pacientes que procuram atendimentos por outras razões são atendidos em outros locais. O hospital também disponibilizou, fez ampliação de leitos clínicos com recursos arrecadados aqui pela comunidade, né, de diversos parceiros, pessoas físicas e jurídicas. Tem leitos próprios para atender, leitos clínicos, né, próprios para atender os pacientes suspeitos ou confirmados de coronavírus. Então, esse é o fluxo do hospital. Na secretaria, o que nós temos são fluxos separados também, atendimentos eletivos e pacientes que chegam para urgência. Todos os pacientes que chegam hoje são tratados como se fossem suspeitos. Eu digo são tratados porque o profissional utiliza todos os EPIs necessários, porque a gente não sabe, né? O paciente não é só sintomático, ele é assintomático e pode procurar dessa forma atendimento de urgência. Para os pacientes com sintomas respiratórios, nós também temos uma sala específica que o paciente fica no aguardo do atendimento médico lá no centro de saúde. Com relação ao tratamento da COVID, né, pelo hospital, o Hospital Tacchini, a rede, o Hospital Tacchini faz parte de um grupo de estudos, de pesquisas a nível nacional, com a utilização de certos tipos de medicamentos ou conjuntos de medicamentos que incluem a hidroxicloroquina e outros componentes medicamentosos no tratamento desses pacientes, tá? Isso é protocolo médico e protocolo de pesquisa em âmbito nacional que o hospital faz parte. Se é isso que realmente, né, tem sido efetivo e funciona para o tratamento, que continuemos, né, seguindo esses protocolos. Mas o hospital, sim, faz parte de uma rede de pesquisas integrada aí a outros hospitais do nosso país no tratamento da COVID. Muito embora essa semana, né, saíram alguns estudos científicos, alguns ensaios, continuando alertando sobre os riscos, né, de ministrar a cloroquina ou a hidroxicloroquina. No centro de saúde, muito embora tenha saído protocolo do Ministério da Saúde sobre a possibilidade de utilizar, os medicamentos eles são alcançados conforme a decisão do médico, né? Então, médico e paciente se consentirem no uso, considerando todos os riscos, né, Lucilene, que o medicamento traz, o paciente pode fazer a utilização, tá? Mas, a princípio, eles têm sido ministrados em âmbito hospitalar. Não quer dizer que todos os pacientes confirmados façam parte desse estudo. Na nossa região também tem hospitais fazendo estudo do plasma, né? Nós já temos conhecimento. O Hemocentro faz a busca ativa desses pacientes que são confirmados para a COVID. E se esses pacientes aceitarem, consentirem, eles também começam a fazer parte desse estudo que está sendo feito na região. Então, com relação a tratamentos, ainda que sejam algumas ferramentas novas, né? É isso que nós estamos utilizando no momento. Mas sempre é importante deixar claro a questão protocolar, né? Médica, técnica e científica nesses casos. O uso não é aleatório. Sobre subnotificações e testes. Nós temos protocolos
de testes para realização no Centro Municipal de Saúde, tá? O que nós tínhamos? Todos os dias as coisas mudam, não é que a gente acordou e no dia seguinte muda as coisas, né? Os protocolos, eles são bem dinâmicos. Vou tentar explicar de uma forma didática, porque até às vezes a gente se perde porque é muita informação. Paciente que chega no Centro Municipal da Saúde com coriza e tosse. Ele é um paciente suspeito. Isso eu falo, por exemplo, paciente de 30 anos. Ele é um paciente suspeito. Qual que é a orientação, qual que é o protocolo nesse caso? O médico vai avaliar esse paciente. Se ele é um paciente que não requer internação, o médico vai orientar em casa, permanecer os 14 dias em isolamento. Esse paciente e quem reside junto com ele, todos permanecem em isolamento. Precisa ter febre, toda aquela associação dos sintomas do protocolo do Ministério da Saúde. Esses seriam os casos suspeitos, né, que eles não entram para testagem. Os testes, eles são feitos hoje para o paciente que está internado, são duas modalidades de teste. O teste rápido ou o PCR. Ambos o município realizou a compra. O PCR é aquele teste do cotonete, que a gente, né, retira os materiais do nariz ou da garganta para encaminhar para análise no laboratório contratado ou através do LACEN em Porto Alegre, o laboratório do Núcleo Central do Estado. Então, o paciente internado faz o PCR, se reúne todos os sintomas suspeitos para a COVID. Pacientes hoje com 50 anos ou mais que apresentem os sintomas, também a gente faz o PCR. Então, chegou um paciente de 53 anos hoje no centro de saúde, que reúne os sintomas suspeitos para o coronavírus, além do atendimento que a gente vai dar para esse paciente, nós vamos fazer a coleta desse material suspeito para mandar para análise, para constatar se ele é um paciente ou não positivo, né? Daí que vem o acréscimo dos nossos números aqui na cidade, que é pela maior testagem que nós estamos fazendo. Os casos dentro das empresas também, onde aparece um funcionário positivo, a gente faz todo um trabalho de investigação epidemiológica do setor, com a testagem de funcionários. Os pacientes que tiveram contato e que moram na mesma casa daquele paciente positivo, nós também, decorrido o período de 14 dias, fazemos a testagem. Então, esse paciente, se ele testou positivo, depois desses 14 dias, ele entra como um paciente positivo e já como um paciente curado, né, porque ele já tem os anticorpos. Então, hoje, essa é a modalidade de testagem que nós temos no município, incluindo, claro, os profissionais da saúde e também da segurança pública. Fora isso, a testagem ela não é em massa hoje aqui na nossa cidade. Por isso que a gente opta por divulgar seguramente os dados em que nós sabemos quem são os pacientes que testaram positivos, que são os dados diários do nosso boletim. Acompanhamento desses suspeitos que não são testados a gente faz, porque eles são protocolos do Ministério da Saúde. Ligar para o paciente, não necessariamente a visita domiciliar. O protocolo pede que se faça ligações de acompanhamento pelo menos a cada 48 horas. Então, a cada 48 horas, um médico ou um enfermeiro liga para essa relação de pacientes, ou dos confirmados ou dos suspeitos, para ver como ele está. Muitos pacientes que eram, por exemplo, considerados suspeitos, em 3, 4 dias já não tinham mais os sintomas. Então, muito provavelmente não eram pacientes positivos para a COVID, né? Então, aí eles são eliminados da nossa lista de acompanhamento porque eles não têm mais sintomas. Então, a gente faz o acompanhamento até o término do aparecimento dos sintomas desses pacientes. E aí que vem nessa linha do controle do isolamento, né? O nosso controle é através do contato telefônico. Nós temos um canal direto do setor epidemiológico através do WhatsApp com muitos pacientes, porque infelizmente muitos não atendiam o telefone. Em algumas visitas domiciliares que nós fazíamos, eles não estavam em casa, quando deveriam estar em casa, né? Então, nós temos esse controle que se faz. Acho que eu respondi tudo, pelo menos é o que estava anotado. Não sei se ficou alguma dúvida. Lá no site do município tem os protocolos também da testagem. Para cada caso, qual é o teste indicado para fazer no paciente e o porquê que se faz aquele teste. E os profissionais da assistência social também foram inclusos nesse último protocolo do Estado. Obrigada, vereador. Vereador Enio? Então, eu falo de SUS, né? Nada impede que qualquer um de nós, mesmo que se não integramos os protocolos do SUS, desejamos fazer o teste na rede privada, a gente pode fazer sem problema nenhum. Esse número ele é notificado pelo laboratório ao município, independente do resultado do teste. Sim, senhor presidente, boa tarde, Letícia, secretária.
vereador Fábio e as pessoas que estão nos ouvindo aí, e também a servidores da casa. Eu quero te parabenizar pelo serviço que está fazendo frente à saúde, que a gente sabe que aconteceu esse problema da pandemia aí, é muito trabalho a ser feito, né? Muita correria, e pelo que eu vejo, as tuas explanações que tu faz todos os dias é sempre bem feitas, bem explicativa mesmo. Então eu só tenho a te parabenizar e muito obrigado por ter vindo a esta casa. Muito obrigada, vereador Enio. E é um desafio, né, pelo qual todos nós nem sequer imaginávamos que nós iríamos passar, né? E é um trabalho conjunto, depende do legislativo em aprovações importantes para a área da saúde, depende do trabalho braçal dos profissionais da área da saúde e depende muito das pessoas, né, em nos auxiliarem nesse período com todas aquelas orientações preventivas e de conscientização e que a gente tem visto funcionar muito efetivamente aqui no nosso município. Obrigada, vereador. Obrigada, secretária. Então, já parabenizando, como o colega Enio já comentou, né, o excelente trabalho que tu vens à frente da Secretaria da Saúde, a todos os teus funcionários, né, tanto da área da enfermagem como motorista, enfim, todos que estão ali diariamente, né, lutando contra esse vírus que chegou e ninguém sabe, né, como é que a gente tem que lidar, quando vai embora, né? Então, uma época bem complicada, mas que, graças a Deus, o pessoal está fazendo a parte deles e, com certeza, logo, logo tudo isso vai passar. Agradecer também a parceria do evento, né, lá na Tramontina, então, do empoderamento das mulheres, agradecer toda a parceria, né, toda a assistência, foi um sucesso, como mesmo tu falou. Teríamos outra parceria, então, na semana do uso correto de medicamentos, que infelizmente, né, em função de tudo isso, a gente não conseguiu, mas ano que vem, se Deus quiser, com certeza vamos fazer uma semana diferenciada. Parabenizar também pelo Telereceitas, né, esse programa novo. Eu, como funcionária da farmácia, sei o quanto é importante, né, viabilizou, né, ficou mais fácil também para as pessoas. Então, já parabenizar para esse trabalho também. E deixo aqui as suas considerações finais, então. Quero agradecer pela cedência do espaço, principalmente a Lucilene, presidente do Legislativo, que é servidora da área da saúde, que também está trabalhando incansavelmente nesse período, né? Nós não temos dia, nós não temos hora. Agradecer ao Fábio, ao Enio, por terem acompanhado a sessão, ao William, a Daiane da imprensa da Prefeitura, todas as meninas que trabalham aqui no Legislativo, pela oportunidade em apresentar os números da saúde e a gente explicar um pouquinho melhor, principalmente porque gera muitas dúvidas esse período, né, da pandemia, porque é um assunto muito novo para todo mundo, mas tenho certeza que a gente tenta fazer o melhor dentro de todas as condições que nos são alcançadas para atender a nossa comunidade. E muito acho que, Fábio, o resultado das pessoas terem resistido aqui no nosso município, porque nós temos na nossa região uma saúde de qualidade, né? Que a gente tem visto na TV são cenas muito fortes, né? De locais onde não tem estrutura física de saúde para atendimento desses pacientes. E aqui na nossa região como um todo a gente vê o quão diferenciado é esse suporte em saúde que todos buscam oferecer, né? Isso com certeza vai fazer e está fazendo a diferença no atendimento dos nossos pacientes. Ficamos, a secretaria, né, sempre à disposição de todos, de quem precisa tirar alguma dúvida sobre a pandemia, de quaisquer outros serviços que não pararam, né? Tivemos uma redução de alguns dias, já retornamos com todos os cuidados necessários, né, de acordo com os protocolos vigentes. Estamos trabalhando muito, né, e no que depender de nós, como eu disse, não mediremos esforços para que tenhamos e alcancemos essa fase da melhor forma possível. Muito obrigada. Então, novamente, muito obrigada, secretária Letícia, aos colegas vereadores, a imprensa, o pessoal da casa e todos que nos acompanharam pelo Facebook. Então, declaro encerrada a audiência pública. Muito obrigada a todos e boa tarde.